Leitura! Isso é uma coisa boa! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fritzolino. Eu sou o Fritz e hoje nós vamos continuar a nossa retrospectiva jurássica com o segundo livro da franquia Jurassic Park, O Mundo Perdido, lançado em 1995 e também escrito por Michael Crichton. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha aqui no canal, que já saíram os 3 primeiros vídeos desta retrospectiva, em que falamos do filme e do livro do Jurassic Park original e também do filme do Mundo Perdido. E se você quiser, você pode se inscrever para não perder os lançamentos dos próximos vídeos também. Pois então, O Mundo Perdido é, de certa forma, um livro polêmico, a gente pode dizer assim, no sentido de que ele não é verdadeiramente uma sequência do primeiro livro que o autor quis escrever para expandir a história. Na verdade, a origem desse livro é um pouco mais cínica do que isso. Para quem não sabe, então, foi o próprio Steven Spielberg, diretor do primeiro Jurassic Park, que pediu para o Michael Crichton que escrevesse um segundo livro só para servir como base para fazer um segundo filme. O que é uma coisa muito engraçada em retrospecto, se a gente levar em conta que agora nós já temos mais 4 filmes que não são baseados em livro nenhum. Por causa disso, então, o Livro Perdido acabou sendo um caso bastante único na franquia e também na carreira do autor. E, infelizmente, eu acho que isso é perceptível na leitura do livro. Sem querer soar muito negativo aqui, de jeito nenhum, mas quando eu comprei essa edição aqui da editora Aleph em 2016, quando ela foi lançada, porque infelizmente eu nunca consegui a versão mais antiga lançada aqui no Brasil pela editora Rocco, eu tinha grandes expectativas para ler esse livro, porque se vocês viram meu vídeo passado, eu adoro o filme do Mundo Perdido, eu gosto tanto quanto eu gosto do primeiro filme, então eu queria poder dizer o mesmo sobre o livro, mas não é exatamente isso que eu sinto por ele. Pelo menos para mim, eu senti que o livro não foi tão interessante quanto o primeiro, não me deixou tão engajado na leitura e achei que sofre um pouco de ter muita conversa e pouca ação, especialmente quando muito do que é dito pelos personagens já parece até um pouco datado para hoje em dia. Porque os personagens acham super conveniente parar no meio de uma ilha cheia de dinossauros perigosos para ficar conversando sobre teorias da evolução, teorias de como os dinossauros foram extintos, e não me entendam mal, todo esse assunto é muito interessante, mas você percebe que são conversas já um pouco datadas, porque são do ponto de vista dos anos 90, e também porque eu acho que as situações não são apropriadas. Gente, vocês estão correndo o risco de serem devorados, parem de conversar, fujam! Eu também achei que os personagens demoram muito para descobrir que a Ilha Sorna existe, enrolam bastante até chegar nela. Eu aprecio muito mais como o filme faz tudo isso bem mais rápido. E, no geral, por mais que esse livro é menor que o primeiro, eu achei que ele tem a leitura bem mais arrastada. E quando a gente finalmente chega na ilha, eu não achei que nada particularmente muito interessante acontece. Mas eu gosto muito da participação do Lewis Dogston no livro, é a minha parte favorita do livro terem trazido ele de volta, continuado a história dele. Se você não lembra, o Dogston era o vilão por trás do Nedry na história do primeiro Jurassic Park, e no segundo filme ele foi, por algum motivo qualquer que seja, substituído por um personagem inventado para o filme que era o Peter Ludlow, o sobrinho do Hammond. Mas no segundo livro, na verdade, o Dogston retorna como o vilão principal e eu acho muito legal como ele tem uma presença bem mais ativa, bem mais marcante nessa história do que na anterior. E é, na verdade, até hoje a única vez que a gente vê o Dogston botando a mão na massa, como se diz, fazendo alguma coisa por ele mesmo. E eu preciso confessar que, de fato, depois de ter lido esse livro, eu fiquei com a sensação de que, por mais que eu adoro o filme do jeito que ele é, eu iria preferir que
que o Dogston estivesse lá no lugar do Ludlow, ao invés da gente nunca mais ver o Dogston até chegar no Jurassic World Dominion. Achei que não foi um bom aproveitamento de um personagem que merecia muito mais e que, se eles tivessem se mantido fiéis ao livro, teria sido um resultado bem melhor. E outra coisa que eu também preciso mencionar, que eu gosto muito do livro e que não tem no filme, são os Carnotauros com a incrível habilidade de se camuflarem, que é uma coisa que infelizmente tiraram deles quando eles apareceram no Reino Ameaçado e no Dominion, porque o Indominus Rex roubou essa habilidade deles e as pessoas acho que já iriam começar a se perguntar: será que o Carnotauro é um híbrido também, porque ele tem esse poder? Quando, na verdade, ele simplesmente já fazia isso no livro original mesmo. E eu acho verdadeiramente uma pena que o filme cortou o Carnotauro, porque se você parar para pensar, o filme não traz nenhum carnívoro novo, além dos compis, e teria sido uma adição muito legal para a gente ver mais cedo aí na franquia. Agora, outra crítica que eu sei que é injusta e que eu já sabia antes mesmo de ler o livro, mas que mesmo assim não deixa de ser um pouquinho decepcionante, é o fato de que o final do livro não tem tiranossauro à solta em San Diego. Não tem nenhum dinossauro que foge da ilha e ataca uma cidade, o que eu acho uma pena. Porque, como vocês sabem, eu adoro o final do filme e acho que sim, fez muita falta isso aqui no livro também. E até por causa disso, eu fico com o sentimento de que, por mais que a atitude do Spielberg foi errada em basicamente forçar o Michael Crichton a escrever um livro que ele não queria, só para depois o próprio Spielberg também não gostar muito da história e fazer várias mudanças no filme, eu, na verdade, concordo com a maioria das mudanças que foram feitas pelo Spielberg para tornar o filme mais interessante e, na minha modesta opinião, melhor do que o livro. Mas teve um momento do livro que, quando eu li pela primeira vez, eu fiquei muito empolgado, achando que as coisas iam ser diferentes do filme, mas depois foi revelado que não, deu na mesma. Só um pequeno aviso de spoilers: o que eu pensei que acontecia era que o filhote do casal de tiranossauros realmente morria na metade do livro, mas não passava de um truque da escrita. Depois é revelado que ele sobreviveu sim e é tratado pela equipe do Malcolm do mesmo jeito que acontece no filme. Então, ironicamente, esse é um momento do livro que é igual ao filme, mas que eu queria que tivesse sido diferente, porque a ideia do que iria acontecer depois disso tinha me deixado bastante empolgado. Eu fiquei pensando, os tiranossauros vão ficar muito loucos quando descobrirem isso. Então, uma pena que não aconteceu. Mas nada disso significa que eu não gostei do livro e que não valeu a pena ter lido. Não, de jeito nenhum. Eu ainda gosto muito do livro, gostei bastante de tirar a curiosidade, ler essa história, e eu tenho certeza também que todo fã da franquia tem que dar uma chance para esse livro, tem que ler, e quem sabe até mais pessoas gostem dele até muito mais do que eu gostei, o que é uma coisa que eu acharia bastante positiva. Então, se você tá curioso para ler, você pode procurar essa versão aqui que eu tenho, que é a que eu mais gosto. Ela é bem o contrário da versão do primeiro livro, né? A capa é vermelha, a borda das páginas é preta, mas elas são brancas por dentro mesmo. E também, como aconteceu com o primeiro livro, a Aleph relançou o livro mais recentemente com essa capa nova, que eu também achei horrorosa. Por favor, Aleph, se você estiver vendo este vídeo, relance o livro com uma capa melhor ou com essas capas aqui de novo, porque aquela ali não dá não. Eu particularmente gostaria de ler o livro na sua versão original em inglês, mas por enquanto ainda não corri atrás da minha própria cópia. E um detalhe legal que eu quero mostrar para vocês que tem nessa edição aqui, mas que eu acho que tem nas outras também, é essa ilustração da Ilha Sorna, com vários dos dinossauros desenhadinhos ao redor. É uma pena, eu acho, que não tem isso no primeiro livro, né? Eu gostaria de ter um mapinha desses da Ilha Nublar, mas pelo menos a gente tem aqui da Ilha Sorna, que no livro é bem menor do que a Ilha Sorna do filme e tem um formato também bem diferente. Só é meio chato que ela fica cortada aqui, né, pela dobra das páginas, que é um problema que muitos livros têm, e eu não entendo por que não procuram soluções melhores para isso.
eu gostaria que uma nova edição do livro viesse com esse mapa separado como um pôster para a gente poder colocar bem bonitinho na parede. Fica aí a ideia, eu acho que seria legal. Mas então por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado de assistir a mais este vídeo, espero que vocês também não tenham me achado um pouco crítico demais ao livro, não foi minha intenção soar muito negativo aqui, são apenas alguns dos principais pontos que eu achei necessário trazer, já que a gente está realmente falando da minha própria opinião aqui. Você pode deixar a sua opinião aí embaixo, não se esqueça então de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos fãs de Jurassic Park e de livros e, é claro, se inscreva para não perder os próximos vídeos da retrospectiva jurássica e também os próximos vídeos que vamos continuar falando de outros livros que vão vir aí pela frente. Espero ver vocês nos próximos vídeos então, muito obrigado por assistirem a mais este vídeo e até mais!